Pronomes relativos e a conexão em orações. Pronomes relativos, observe bem aqui este período. Ele apresenta duas informações que correspondem a duas orações. Então, veja bem, este é um cidadão que sempre age honestamente. Então, o cidadão sempre age honestamente. Veja bem que para reunir essas duas orações em um só período, foi empregado o quê? O vocábulo que. Esta palavra, ela pertence ao grupo dos chamados pronomes relativos, que normalmente desempenham dois papéis. Primeiro, liga, tá? Os dois termos que se relacionam. Uma palavra é ligada a uma oração, ou uma oração é ligada a outra oração. E também o de retomar, o pronome relativo, ele também retoma um substantivo ou um pronome pessoal anteriormente expresso. No caso em análise, olha só, a palavra retomada pelo pronome relativo é cidadão. Além do que, você vai também estudar, neste capítulo, outros pronomes relativos, quem, o qual e suas variações, onde e cujo, suas variações também. Vejamos aqui, o pronome relativo que, tá? Ele pode retomar termos que indicam pessoas ou coisas. Por exemplo, eu que vivo me irritando com vendedores. Então, pronome relativo retomou qual termo? O pronome pessoal, certo? Aqui, o que o senhor viu nesse jeans que, então, ó, está retomando uma coisa, no caso, um substantivo, jeans. O pronome relativo quem? Ele se refere a pessoas, tá? E, em geral, ele vem antecedido por uma preposição. Então, veja bem, este é o amigo a quem muito admiro. Ó, está retomando aqui o substantivo amigo e veio antecedido pela preposição. Aqui a mesma coisa. Retoma e vem precedido pela preposição. Pronome relativo o qual e suas variações, pode ser quais, pode ser a qual, tá? Pode se referir a quê? A pessoas e coisas. E funciona semelhantemente ao pronome relativo que, bastante usado em situações que poderiam gerar ambiguidade, ou seja, duplo sentido. E as suas variações, que é a qual, os quais e as quais. Por exemplo, conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual, ó, está retomando o termo avó, que é um substantivo, tá? Mora em Manaus. Então, está se referindo ao lugar, certo? Se fosse empregado o pronome relativo que, ó, no lugar de a qual, haveria ambiguidade. Vamos tentar? Conheci ontem a avó de um velho amigo, tá? Que mora em Manaus. Então, vocês perceberam que se eu colocasse aqui no caso o que, ia ter ambiguidade. Por isso que ele fala, se fosse empregado o pronome relativo que no lugar de a qual, haveria essa ambiguidade. Qual? Não ficaria claro quem mora em Manaus, a avó ou o amigo. Por isso que na construção, tanto na produção quanto nas suas respostas em sala de aula, você tem que prestar atenção e usar o pronome adequado para que não haja esta ambiguidade. Uma notinha aqui também importante, tá? Dependendo do termo que está sendo retomado, o pronome onde pode sim, aí depende, tem que analisar. Pode ser substituído por em que, porque,
no qual e as suas variações. Quando ele fala variações, é porque vai estar no plural e no feminino, tá? Ó, pela qual e suas variações. Por exemplo, esta é a cidade em que, se referindo a lugar, local, ou na qual moro atualmente. Temos também o pronome relativo cujo e suas variações, certo? Então, ele estabelece uma relação de posse entre o termo ao qual se refere, que nós chamamos de antecedente, e o termo que vem em seguida, que é chamado de consequente. E as suas variações também. Tem cuja, cujos e cujas. Então, veja bem, a garota cujo caderno pedi emprestado é aquela ali. Então, o termo antecedente, a garota, e o termo consequente, o que vem depois, caderno. Então, o pronome cujo, aqui neste caso, ele vai indicar o quê? Posse. O caderno pertence a quem? Pertence à garota. E essa nota é extremamente importante, tá? Segundo a norma padrão, não se usa artigo depois do pronome cujo. Então, eu não posso colocar a garota cujo o caderno. Não. Usou o pronome relativo cujo, você não pode colocar artigo aqui. Ok? Ó, a garota cujo caderno pedia emprestado. Não, então eu não usei o pronome relativo cujo, não coloco o artigo na frente. Particularidades do emprego dos pronomes relativos nas orações. Então, veja bem, além de quem, tá? Os pronomes relativos que, o qual, cujo, onde, todas as suas variações, eles podem sim ser antecedidos por preposições, certo? Isso vai ocorrer dependendo da construção da oração. Olha só, nós já vimos que quando o verbo não é pede preposição, tem toda uma ordem aqui. Então, veja bem, por exigência de outra palavra, né, que pode ser o verbo ou não, certo? Ó, verbo ou nome. Olha só, o verbo referir-se requer adjunta adverbial iniciado pela preposição a. Então, refiro-me ao livro. O livro a que me refiro. Tá vendo? Então, todas as vezes que vocês observarem aqui um artigo antes do pronome relativo, é porque algum termo, ou um verbo, ou um nome está pedindo, exigindo esta preposição, certo? O livro a que me refiro é este. Então, olha, tá antes do pronome. O verbo vir requer complemento e esse complemento nós já vimos, não é que ele pede preposição. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. O país do qual você vem é muito bonito. Então, olha só. O substantivo admirador requer o quê? Complemento indicado pela preposição de. O escritor de cuja obra sou admirador. Não, o escritor de cuja obra sou admirador é aquele. Então, veja bem que o substantivo aqui, tá? No caso, admirador, ele está requerendo um complemento e esse complemento ele vai exigir uma preposição. Aqui, por exigência do termo retomado pelo pronome. Veja bem, essas cadeiras vão desmontar na terceira vez em que alguém se sentar. Então, ó, a expressão aqui, na terceira vez, tá? Que é adjunta adverbial, indica uma circunstância de tempo, ela é iniciada pela preposição em. Logo, vai ficar antes do pronome relativo, certo? O qual, ó, o que está retomando quem? A expressão. Então, além do que já foi visto até aqui,
Outro detalhe importante também é o quê? Que os pronomes relativos, gente, eles exercem alguma função sintática, pode ser sujeito, tá? Veja bem, nas orações iniciadas. Então, ó, a função sintática do pronome relativo, basta trocá-lo pelo termo que ele retoma. A função que esse termo estiver exercendo, se é sujeito, se for um predicado, então, se for um objeto, então ele será exatamente a mesma do pronome relativo. Por exemplo, este é um cidadão que sempre age honestamente. Ok, então vamos reescrever a frase. Este é um cidadão, ponto. Aí, o cidadão que sempre age honestamente. Neste caso, o pronome relativo, ele assumiu qual função? A função do quê? A função de sujeito. Por quê? Porque ele está substituindo o termo que também, olhando aqui, tem função sintática de sujeito, certo? Então, o pronome relativo vai exercer a função sintática do mesmo termo que ele está retomando na oração. Recapitulando então, gente, pronomes relativos e a conexão em orações. Os pronomes relativos, eles vão conectar, tá, certas orações, não é, a termos aos quais eles se referem, termos anteriormente expressos. E aí nós vimos aqui neste capítulo o que, tá, que é usualmente a gente usa, ele retoma termos que indicam pessoas ou coisas. Vocês podem depois circular aí no material de vocês. Indicam pessoas ou coisas. Quem, tá? Que se refere a pessoas e geralmente ele é antecedido por preposição. Ó, esta é a cantora a quem sempre faço referência. Porque se você for analisar, você vai analisar o seguinte: quem faz referência a alguém. No caso, está fazendo referência à cantora. O qual também, tá? Ele pode se referir tanto a pessoas quanto coisas. Igualzinho o pronome que. Ok? Ó, conhecemos um dos irmãos de Maria, o qual trabalha na Alemanha. Onde que vai indicar lugar, tá? Cujo, que vai estabelecer ali uma relação de posse, né? Como nós vimos lá atrás do caderno, tá? Entre o termo antecedente e o termo ao qual se refere antes e o termo consequente. Então, veja bem aqui. Esta é a professora em cuja competência todos acreditam. Ok?